Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Vale do Sol, que foi instituído pela Lei Municipal 17 de 1993. Pessoal, o regime jurídico dos servidores é a lei onde estão os direitos pelos quais vocês que vão passar nesse concurso serão regidos. Assim como na iniciativa privada, trabalhadores em geral são regidos pela CLT, vocês, como servidores públicos, não serão regidos pela CLT, não. As regras e os direitos que se aplicam para vocês estão no Estatuto dos Servidores, aqui do município de Vale do Sol. Cada município tem o seu próprio Estatuto dos Servidores. Este é, claro, o de Vale do Sol. E nós começamos falando em quem é servidor para os efeitos desta lei. Porque esta lei, ela trata dos direitos dos servidores chamados de estatutários. Então, para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Pessoa investida em cargo público é servidor. E quem que não é servidor, então? Não é servidor quem estiver num emprego público, porque o empregado público é regido pela CLT, não por esse estatuto. Sabe aqueles contratos emergenciais, o contrato temporário? Esse também não é servidor, porque ele não ocupa um cargo, ele está numa função temporária e ele é regido pela lei que autorizar a contratação temporária. Então, servidor regido por esta lei, só quem ocupar cargo público. Cargo público que tem duas espécies. Tem o cargo efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público, e aí depois de 3 anos do estágio probatório tu tem estabilidade. E tem aquele outro que é o cargo em comissão, habitualmente chamado de CC. Já ouviu falar? O CC é aquele que é livremente escolhido pelo prefeito ou prefeita. E a qualquer momento pode ser mandado embora. A qualquer momento pode ser exonerado. Porque o CC não tem estabilidade. Ele trabalha só pelo tempo em que houver a confiança, em que houver o interesse do prefeito ou prefeita do município. Certo? Tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão são servidores públicos regidos por esta lei, regidos por este Estatuto dos Servidores. Aí nós temos no artigo 3º as características do cargo público. O cargo público ele é criado em lei, e aí uma pegadinha que a banca pode fazer na prova é afirmar que o cargo é criado por decreto. Não, por decreto não se cria cargo, tem que ter uma lei. E tu sabe, de acordo com a lei orgânica, que para ter uma lei, tem que fazer um projeto de lei, o prefeito ou prefeita encaminha um projeto de lei, e só se a Câmara de Vereadores aprovar que vão estar criados aqueles cargos. É assim que funciona o projeto de lei. Então, o cargo é criado em lei. Se aparecer na prova que ele é criado por decreto, está errado. Ele é criado por lei, em número certo, tem uma quantidade certa. Na lei que trata do plano de carreira dos servidores, vai constar a quantidade de cargos para cada categoria funcional. Com denominação própria, cada cargo tem a sua nomenclatura, como esse para o qual tu te inscreveu. Remunerado pelos cofres municipais, claro. E o cargo ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu mesmo está me assistindo, vai assumir quando assumir esse cargo. É isso que é um cargo público. São deveres e responsabilidades. Quem assume o cargo, assume esses deveres e essas responsabilidades. Os cargos, como a gente sabe, podem ser efetivos ou em comissão. Já expliquei para vocês, o cargo efetivo é aquele que tu vai ocupar por concurso público. O cargo em comissão é aquele que não faz concurso para entrar, mas também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser exonerado. Sobre a investidura em cargo, o que é investidura? É alguém entrar no cargo. Ser investido no cargo é quando tu passa a ocupar o cargo. Tu que está me assistindo, tu está buscando a investidura. Tu vai passar no concurso, tu vai entrar, tu vai assumir esse cargo. Isso é investidura em cargo público. Em regra, tem que ter concurso público para ingressar. Só não precisa de concurso público para os cargos em comissão, porque esses, que são somente para funções de direção, chefia ou assessoramento, é livre a nomeação e a exoneração. Esses não fazem concurso para ingressar, mas eles também não têm estabilidade. A qualquer momento podem ser mandados embora. Já os cargos efetivos fazem concurso público e terão estabilidade. O concurso público ele pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é só de provas, quem tirar a maior nota na prova está em primeiro lugar e fica com a primeira vaga.
Se o concurso for de provas e títulos, além dos pontos que tu faz na prova, tu vai ter somados a tua classificação, pontuação de títulos. E aí, mesmo que tu não tenha ficado em primeiro lugar nas provas, se tu tiver mais títulos daquele que ficou em primeiro lugar, pode ser que tu passe ele e fique em primeiro lugar no final das contas. Porque na classificação do concurso que for de provas e títulos, a pontuação final vai vir da soma dos pontos das provas com os pontos de títulos. Esses títulos constam no edital do concurso, quando o concurso é por provas e títulos. E aí, se tu tem lá uma pós-graduação, uma experiência na área, pode ser que pontue. O edital vai dizer qual situação pontua e com quantos pontos. A maioria dos concursos não tem títulos. A maioria dos concursos são só de provas, mas eles podem ser de provas e títulos. Mas tem uma categoria que, por disposição de lei, o concurso sempre vai ser de provas e títulos. Estou falando dos professores. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, prevê que para esses cargos é necessário que o concurso tenha provas e títulos. Então a gente sabe, para os cargos efetivos em geral tem que ter concurso, pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é para o magistério, tem que ter concurso e o concurso é de provas e títulos. E o cargo em comissão é aquele que não precisa de concurso público, mas também não terá estabilidade. Bom, o artigo 5º fala sobre função gratificada. E eu quero que tu tenha cuidado para não confundir função gratificada com cargo em comissão. Tanto o cargo em comissão, que a gente comentou antes, como a função gratificada, eles servem para funções de direção, chefia ou assessoramento. São funções de confiança. Qual é a diferença do cargo em comissão para a função gratificada? A função gratificada, ela é privativa de ocupante de cargo efetivo. Só quem já é concursado, quem já ocupa um cargo efetivo aqui no município, que pode ocupar uma FG. Vamos imaginar, vamos supor então que tu é concursado aqui no município, tu vai ser em breve, mas vamos imaginar que tu já é concursado e tu está ganhando lá R$4.000 por mês para o desempenho do teu cargo. Tu ganha 4.000, trabalha numa boa, e por trabalhar bem, eles viram que tu tem potencial para ser chefe do setor. E eles te oferecem essa chefia. Eles dizem que essa chefe do setor, além dos 4.000 que tu já ganha, tu vai ganhar uma função gratificada. E aí a lei vai dizer o valor, por exemplo, R$2.000. O que acontece nesse caso? Tu ganha a soma, tu vai ganhar R$6.000 por mês, enquanto estiver na função. Quando tu não quiser mais a função, tu deixa ela e tu fica só com o teu cargo. Então a função gratificada é uma gratificação que se dá a quem já é servidor por desempenhar função de direção, chefia ou assessoramento. Outra coisa é o CC, porque o CC que a gente comentou antes, qualquer pessoa pode ser designada. Mesmo quem não é concursado pode ser nomeado para um cargo em comissão. E essa pessoa vai ganhar o valor daquele cargo enquanto estiver no cargo. Então o CC, o cargo em comissão, qualquer pessoa pode ser nomeado. A função gratificada, que é para as mesmas funções de direção, chefia e assessoramento, ela é privativa de quem é concursado, de quem ocupa cargo efetivo. Como você que está me assistindo, que vai passar nesse concurso e logo vai ser um servidor concursado, ocupante de cargo efetivo no município de Vale do Sol. O artigo 6º prevê que é proibido desviar o servidor de função. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas, diferentes daquelas do seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia, assessoramento e comissões legais. Então, quando tu faz o concurso, tu escolheu um cargo no edital. E ali diz quais são as atribuições do cargo. E eles só podem te usar para aquelas atribuições. Se eles precisarem de outros serviços que não constem atribuições do teu cargo, tu não deve fazer, eles não devem te colocar em funções que não são do teu cargo. A não ser, é claro, quando é uma situação dessas pela qual tu vai receber uma função gratificada. Muito bem, vamos agora falar sobre provimento e vacância. Provimento é quando se entra num cargo, vacância é o contrário, é quando sai. A palavra vacância vem da palavra vaga. Então, quando o cargo fica vago, é quando a pessoa sai do cargo. E aí o cargo fica vago para outra pessoa ocupar. E quando a pessoa passa a ocupar um cargo, quando a pessoa entra num cargo, a gente tem o provimento. A principal forma de provimento é a nomeação.
chamada de forma originária de provimento. Quem não é servidor, sempre vai entrar por nomeação, que é uma forma de provimento originária, que dá origem a esse vínculo com o poder público. As outras formas de provimento que nós também vamos estudar hoje, elas são as formas de provimento derivado. Elas derivam de uma anterior nomeação. Só vai passar por uma recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento ou promoção aquele que já foi uma vez nomeado para um cargo. Porque essas situações derivam de uma anterior nomeação. Certo? Muito bem. Então, normalmente as pessoas entram no cargo por nomeação, mas também podem entrar pelas outras formas e eu vou mostrar para vocês cada uma delas, explicando como que acontece. Requisitos básicos para ingressar. Tem requisito para ingressar, claro. Primeiro requisito, ser brasileiro. Cuidado. Tem gente que às vezes erra uma questão por desatenção ou por saber demais. A Constituição Federal, lá no seu artigo 12, parágrafo 3º, diz que tem alguns cargos que são privativos de quem é brasileiro nato. São cargos de presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do STF, diplomata, oficial das Forças Armadas. Não é nenhum cargo aqui municipal. Porque os cargos no município, qualquer cargo, inclusive de prefeito, basta ser brasileiro. Não precisa ser brasileiro nato. Pode tanto ser um brasileiro nato, como um brasileiro naturalizado para ocupar esses cargos. Então, se a banca afirmar na prova que é requisito para ocupar um cargo, que é um requisito básico para ingresso aqui no Serviço Público Municipal de Vale do Sol, ser brasileiro nato, está errado. Se ela falar ser brasileiro, está certo. Porque o brasileiro ele pode ser nato ou naturalizado. Aqui no Estatuto não tem nenhum cargo privativo de brasileiro nato. Tu só vai encontrar cargos privativos de brasileiros natos lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º. Além disso, tem que ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, boa saúde física e mental e atender as condições que a lei prevê para o cargo. Tem cargos que a lei exige CNH, tem cargos que a lei vai exigir nível superior, nível médio, e esses requisitos todos tu vai demonstrar quando tu for assumir o cargo. Bom, as formas de provimento eu acabei já explicando para vocês que a nomeação é a principal e as outras são formas derivadas. Eu vou explicar cada uma delas e vai ficar mais fácil de vocês compreenderem e lembrarem quais são as formas de provimento. Para ajudar depois na tua revisão, eu coloquei lado a lado as formas de provimento, que a gente vai ver agora, e as formas de vacância, que a gente vai ver depois lá no artigo 35. E se tu comparar elas atentamente, tu vai perceber que nós temos três que são ao mesmo tempo formas de provimento e vacância. Como assim, professor? É a recondução, a readaptação e a promoção. Porque nessas três situações, o que vai acontecer? O servidor está num cargo e passa a ocupar um outro cargo. Quando o servidor está num cargo e passa a ocupar outro, o que aconteceu? Vacância no cargo atual, ele saiu de um cargo e provimento no novo cargo. E as três situações que isso vai acontecer, que o servidor está num cargo e vai passar para outro, é quando ele for reconduzido para um outro cargo que ele ocupava antes, quando ele for readaptado em outro cargo compatível com a sua situação de saúde, ou quando ele for promovido para um cargo melhor na carreira. Essas são as formas, então, que são ao mesmo tempo provimento e vacância. E se a banca te perguntar na prova, marque a alternativa que apresenta formas que são simultaneamente, que são ao mesmo tempo provimento e vacância, tu vai achar na resposta essas três: recondução, readaptação e promoção. Bom, vamos avançando. E aí nós temos nos artigos 9 a 11 as regras sobre concurso público. Essas regras não aparecem muito em prova. A gente sabe que tem que ter um concurso público para ingressar no município, por isso que a gente está aqui estudando. E nós sabemos, principalmente, que o prazo de validade do concurso, conforme está previsto também lá no artigo 37 da Constituição Federal, o concurso é válido por até 2 anos e esse período pode ser prorrogado uma vez por igual prazo. Durante o período de validade, o município pode nomear os candidatos aprovados no concurso. É isso que é a validade do concurso. Por isso, às vezes tu faz um concurso e tu é chamado 3 ou quase 4 anos depois. Por quê?
Porque a validade do concurso pode ser até 2 anos, prorrogável por mais 2. Então pode chegar num total de 4 anos. E aí tu nem lembra mais que estava classificado no concurso e eles estão te chamando para assumir o cargo. Isso pode acontecer. Não vai acontecer contigo porque tu vai ficar em primeiro lugar, não é? E aí tu não vai precisar esperar essa validade. Tu logo vai ser nomeado. Pessoal, nomeação. A nomeação ela pode ser de 2 formas, adivinha? Em comissão, para os cargos em comissão, em caráter efetivo, para esses cargos efetivos que exigem concurso público. E claro, a nomeação para o cargo efetivo tem que obedecer à ordem de classificação do concurso público, não podem furar a fila do concurso público. Depois da nomeação, quando tu é nomeado, tu é chamado para assumir o cargo. Aí tu tem um prazo para tomar posse e um outro prazo para entrar em exercício. Essas são as etapas que completam a nomeação. Muito bem. Então, quando tu é nomeado, o município não sabe se tu quer assumir o cargo, se tu pode assumir. Ele te chama para que no prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, tu compareça e diga: eu que passei no concurso, quero o cargo. E posso assumir ele. Posso porque eu preencho os requisitos. É aqui na posse que tu vai apresentar que tu tem a formação exigida, que tu tem carteira de habilitação, se for exigida, que tu está quite com as obrigações militares e eleitorais. Toda a documentação que comprova que tu preenche os requisitos para assumir o cargo, tu vai apresentar quando tu tomar posse, quando tu é chamado, então, para assumir o cargo. Aí tu vai assinar um termo de posse. Quando eles verificarem que está tudo certo, tu assina um termo de posse, claro que tu vai passar por uma inspeção de saúde também. Assinou o termo de posse, tu tem um prazo para começar a trabalhar, que está ali no artigo 5º, ali embaixo, ó, é um prazo de 5 dias para entrar em exercício. Então, se tu não mora no município, se tu está saindo de um emprego, se tu está fechando um negócio próprio para assumir o cargo, tu tem esses dias para organizar a tua vida. 10 prorrogáveis por mais 10 para comparecer, para decidir se tu quer mesmo assumir o cargo e para juntar a documentação. E depois tem 5 dias para o exercício. Depois tu assinar o termo de posse, tem 5 dias para começar a trabalhar. Tu não precisa esperar esses prazos. Se tu tiver com pressa, se tu já quiser começar a trabalhar logo, tu entrega a documentação e já começa a trabalhar. Mas, se tu precisar desse tempo, tu tem direito a esses 10 mais 10 para tomar posse e a esses 5 dias para entrar em exercício, para efetivamente começar a desempenhar as atribuições do teu cargo. Bom, e aí vem então alguns detalhes sobre a posse. Junto com a posse, o servidor deve apresentar obrigatoriamente uma declaração sobre exercer ou não outro cargo, porque em regra não pode acumular cargos públicos, exceto naquelas hipóteses que a Constituição Federal autoriza, como por exemplo 2 cargos de professor. Então se tu tiver em outro cargo, tu vai declarar que tu ocupa um outro cargo e tu vai declarar se é possível acumular ou não. E também se declara, se apresenta, quando assume o cargo, uma declaração de bens e valores que constituem o teu patrimônio. E de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, todo ano tu vai atualizar essa declaração do teu patrimônio, dos teus bens. Prazo de exercício, então depois que tu tomou posse, tem um prazo para começar a trabalhar, que é de 5 dias. Se tu perder qualquer um dos prazos, seja o prazo de posse, seja o prazo de exercício, é tornada sem efeito a tua nomeação, tu perdeu a vaga e eles vão chamar o próximo no concurso. Então, tu tem que ficar ligado, tu tem que ficar ligada para não perder o prazo para tomar posse e o prazo para tomar exercício. E tu sabe, são 10 dias prorrogáveis por mais 10 para tomar posse, 5 dias para entrar em exercício. Em caso de reintegração, reversão e aproveitamento, não tem posse. Por isso, esse prazo de 5 dias é contado do momento que é publicada a reintegração, ou a reversão, ou o aproveitamento. Nesses casos não tem posse, porque o servidor já tinha tomado posse quando foi nomeado, ele está só voltando à atividade. Por isso, quando ele volta à atividade pela reintegração, reversão ou aproveitamento, e eu vou explicar cada uma delas para vocês, ele tem o prazo de 5 dias para comparecer. Muito bem. O artigo 17 fala sobre a promoção, a readaptação e a recondução, que são 3 formas de provimento que eu já comentei com vocês uma peculiaridade delas, lembra? O que eu falei sobre essas 3 aqui? Isso, que de acordo com a comparação do artigo 8º com o artigo 35, a promoção,
a readaptação e a recondução são, ao mesmo tempo, vacância e provimento. O servidor sai de um cargo e entra em outro. Se ele está trabalhando, sai de um cargo e passa a ocupar outro, ele não para de trabalhar, não interrompe o exercício. Por isso, nesses casos, não tem prazo de exercício. A gente viu que nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, tem 5 dias para entrar em exercício. Na promoção, readaptação e recondução, não tem prazo nenhum, porque essas situações não interrompem o exercício. Então, o servidor está hoje num cargo, amanhã ele está em outro cargo. Não interrompem o exercício. A banca vai tentar te enganar, dizendo que a promoção, readaptação e recondução interrompem o exercício. E aí tu sabe que está errado, porque tu sabe que elas não interrompem o exercício. Tudo que envolve o exercício é registrado nos assentamentos do servidor. O início, interrupção, reinício, tudo isso é colocado lá na ficha do servidor. Em regra, tu não precisa dar nenhuma garantia para assumir um cargo público. No entanto, alguns cargos que tenham muito dinheiro público em mãos, muita responsabilidade, a lei pode exigir que a quem vai ocupar o cargo preste uma caução. Não te preocupa, para o teu cargo não precisa. Mas, para esses cargos que exigir, o servidor não pode começar a trabalhar, entrar em exercício, sem antes prestar essa garantia. É uma garantia que ele vai dar para caso ele desvie algum recurso público, tem de onde recuperar rapidamente esse desvio. Seria mais ou menos essa a ideia. E aí esse servidor, então, pode dar de 4 formas essa garantia. E isso aparece em prova. Mesmo sendo uma coisa que não tem muita aplicação prática, cai bastante em prova. Quais são as 4 formas que o servidor pode dar garantia? Ele pode depositar um dinheiro, depósito em moeda corrente. Ele pode fazer uma hipoteca sobre o imóvel, prestar uma garantia hipotecária. Ele pode adquirir título da dívida pública ou ainda fazer um seguro fidelidade funcional numa seguradora, numa instituição legalmente autorizada. Muito bem. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio são descontadas do servidor segurado em folha de pagamento. E é basicamente isso. Os artigos 20 a 22 foram revogados, então, para fins de prova, eles não são relevantes. O nosso próximo assunto são as outras formas de provimento. A gente conversou até aqui sobre a nomeação, que depois da nomeação vem a posse e o exercício. O nosso próximo assunto são as outras formas de provimento, as formas de provimento derivado. São situações que alguém já foi nomeado, já está trabalhando ou já esteve trabalhando e por algum motivo vai voltar para algum cargo ou vai trocar de cargo. E a gente vai ver cada uma delas no nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.